Olá, meu amigo, minha amiga Leonardo Torres na área de Direito Administrativo e, antes de tudo, lógico, mensagem do dia. Frase do bem foi: que o vento leve o necessário e me traga o suficiente. Adorei, adorei. Gente, a aula de hoje iremos tratar do quê? Vamos lá, ó. Iremos tratar de mais dois princípios que regem também o direito administrativo. Aqui, gente, ó. Princípios, iremos tratar dos princípios da continuidade dos serviços públicos e também do princípio da motivação. Princípio da continuidade dos serviços públicos e também princípio da motivação. E só um toque porque, gente, esses princípios, o da continuidade e o da motivação, eles são princípios constitucionais implícitos, visto que não constam expressamente lá do artigo 37 caput da CF. Constitucionais implícitos. Beleza? Vamos começar aqui então, gente. Vamos aqui tratar, a priori, ab início, do princípio da continuidade dos serviços públicos. Gente, esse princípio, ele é constitucional implícito, legal. E ele prevê o seguinte, ó, que a prestação de serviço público tem que ser uma prestação perene. Como assim prestação perene? É uma prestação contínua. A administração pública, a princípio, ela não pode suspender ou interromper a prestação de um serviço público. Ele preconiza, ele determina que a prestação de serviço público seja perene, contínua. Ô, Polícia Militar, eu quero policiamento ostensivo 24 horas por dia e 7 dias por semana. Ah, não, nós folgamos aos domingos. Não, prestação contínua. E só para relembrar, gente, o serviço público é uma das atividades típicas da administração pública. Relembrando, quais são as 4 atividades típicas da administração pública? Serviço público, 1. Segundo, fomento. 3, intervenção administrativa na economia. E o poder de polícia administrativa. Cai em prova assim, ó. Toda atividade que é de interesse público será classificada, conceituada como serviço público. Errado, excelência. Nem tudo que é de interesse público será classificado como serviço público. Na verdade, majestade, o serviço público é apenas uma das 4 atividades típicas da administração e todas são de interesse público. Fomento, intervenção na economia, na intervenção administrativa e o poder de polícia administrativa também são atividades de interesse público, só que tecnicamente não são classificados como serviços públicos. Então nem tudo que é de interesse público é classificado como serviço público. Outra provocação: as expressões obra pública e serviço público são expressões sinônimas. Bem, errado. O que diferencia uma obra de um serviço público é a continuidade ou não da prestação. Obra pública tem começo, meio e fim. Serviço público, prestação perene, prestação contínua. Por exemplo, a segurança pública é um serviço público. Agora, a construção de uma nova base da Polícia Rodoviária Federal é uma obra pública. Legal? E só para relembrar com a gente, cuidado porque no direito nada é absoluto, muito menos aqui o princípio da continuidade da prestação de serviços públicos, tá? Nós temos exceções. Nós temos verdadeiras mitigações. Coloquem assim, gente, ó. Observação. Quais são as mitigações? Quais são as atenuações? Vamos colocar bonitinho então, hein? Quais são as atenuações? Atenuações ao princípio em questão. Quais são as situações que admitem a sua atenuação? Ou seja, a administração pública ela poderia suspender a prestação de serviço sem afrontá-lo. Primeira atenuação está aqui, gente. Ó. Primeira atenuação é para, por exemplo, ó, reformas. Por exemplo, aqui, ó, para reparos técnicos. Então, a administração pública, desde que notifique de forma ostensiva lá o usuário de forma antecipada, ela pode suspender a prestação de serviço público para reformas, reparos técnicos, né? Meio que óbvio. Outra atenuação, gente, ó, desse princípio, inadimplência do usuário. Gente, tem cuidado porque o que nós notaremos nas aulas específicas sobre serviços públicos? Que a remuneração de serviço público, ela pode ser a remuneração indireta por impostos, serviços públicos gerais, indivisíveis, por exemplo, a segurança pública, e a remuneração de serviço público ela pode ser direta para o serviço
ou pelo serviço naqueles serviços públicos individuais, aqueles serviços públicos divisíveis, por exemplo, telefonia, por exemplo, água e esgoto. Quando o serviço público é divisível, mensurável, individual, a remuneração é direta pelo serviço ou para o serviço, ora através de uma taxa e ora através de uma tarifa. Então, recapitulando, esse ponto nós voltaremos com mais cautela, com mais calma na aula de serviços públicos, tá, gente? Mas como que se dá a remuneração de um serviço público? Depende, excelência. Se for um serviço público geral, indivisível, imensurável, onde a administração pública não sabe exatamente quem são os usuários e o quanto cada um utiliza, por exemplo, segurança pública, por exemplo, iluminação pública, a remuneração é indireta por impostos. Agora, quando for um serviço público divisível, mensurável, onde a administração pública sabe exatamente quem é o usuário e quanto cada um utiliza, telefonia, água, esgoto, por exemplo, a remuneração é direta, ora por uma taxa e ora por uma tarifa. E no segundo caso, remuneração por taxa ou tarifa, para que a administração pública preste para quem pague, ela não pode arcar com a gratuidade. Ou seja, se o usuário ele é inadimplente, desde que a administração pública o notifique com antecedência, ela pode suspender a prestação do serviço. Beleza, gente? Nos serviços públicos gerais, custeados indiretamente por impostos, você pagando ou não impostos, tem direito, apesar que é difícil no Brasil não pagar imposto, né? Mas lá no serviço público geral, que é remunerado indiretamente por impostos, vige o princípio da solidariedade. Você paga por quem não paga e mesmo quem não pague tem direito, tá? Agora aqui, no serviço público divisível, mensurável, remunerado por taxa ou tarifa diretamente, a princípio só terá direito à prestação quem pagar a taxa ou a tarifa. Quem é inadimplente, a administração pública ela suspende a execução. Apesar que nós temos uma exceção, tá, gente? Que os tribunais entendem hoje? Que se o serviço público prestado for, por exemplo, num hospital, num asilo, numa casa de saúde, por exemplo, energia elétrica, nesse caso os tribunais entendem que o que prepondera é o direito à vida. Então a administração pública, nestes casos, ela não poderia suspender a execução do serviço, deveria cobrar de uma outra forma. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Outra atenuação tá aqui, gente, greve dos servidores públicos civis. Vou colocar aqui, greve servidores civis. Gente, vocês sabem o seguinte, que o artigo 37 da Constituição Federal, lá no inciso 7º da Carta Magna da Constituição Cidadã, ele estabelece que os servidores públicos civis eles têm direito à greve, só que esse direito à greve dos servidores públicos civis, ele será exercido aí nos termos de uma lei específica que regulamente isso. Servidores públicos civis têm direito à greve, que só será exercido nos termos de uma lei específica que regulamente isso. É uma norma constitucional de eficácia limitada, demanda uma lei que regulamente aí o preceito constitucional. Beleza, gente? Só que essa lei até hoje ela não foi criada. E durante anos, os servidores públicos civis, eles não puderam exercer o direito à greve porque faltava uma lei que regulamentasse isso. Só que o Supremo, de 2007 para cá, no julgamento de alguns mandados de injunção, o que o Supremo Tribunal Federal ele entende? Que os servidores públicos civis, eles podem sim exercer o direito à greve e o Supremo aplica de forma provisória essa lei aqui, gente, Lei 7783 de 89. É a lei que rege a greve dos particulares, tá? Então o Supremo, julgando alguns mandados de injunção em 2007, ele admitiu que os servidores públicos civis exerçam direito à greve e aplica provisoriamente a mesma lei que rege a greve lá dos particulares, tá, gente? Então, quando os servidores públicos civis exercerem o direito à greve, nós não teremos uma regular prestação do serviço público, seria mais uma mitigação, mais uma atenuação a este princípio. Beleza? Aí só mais um dado interessante, gente, em 2014, lá época da Copa do Mundo e grandes eventos lá no Brasil acontecendo, o Supremo Tribunal Federal, ele estendeu a proibição do direito à greve dos militares aos policiais civis. O Supremo entendeu que alguns direitos de algumas categorias não podem se sobrepor ao interesse público na manutenção da ordem pública. Então, resumo da ópera. O Supremo entendeu
que, assim como os militares, os policiais civis, embora civis, não podem exercer o direito à greve. Policial civil propriamente dito, policiais federais, guardas municipais, policiais rodoviários federais e demais servidores ligados direto ou indiretamente à segurança pública. Beleza? Muito bem. Gente, viu comigo então? Qual que é o próximo princípio constitucional implícito que rege lá o direito administrativo? É o princípio da motivação, princípio da motivação. Gente, esse princípio da motivação, ele também é previsto onde? Ó, lá no artigo 2º, lá da lei do PAF. Aqui, ó, artigos 2º e artigo 50 da lei do PAF, que é a lei 9784 de 99, é a lei que rege o processo administrativo federal. Então esse princípio é constitucional implícito e legal explícito. Aqui na lei do PAF, lei que rege o processo administrativo federal. Gente, o que é motivar um ato administrativo? É fácil. Para garantir um controle social dos atos administrativos, é fundamental que a administração pública explique os seus passos. Como assim a administração pública explique os seus passos? É fundamental que a administração pública fundamente a sua conduta, até para garantir um controle social dos atos administrativos. Eu entendi. Professor, como que a administração pública vai motivar um ato administrativo? É fácil, ó. Narrar os fundamentos de fato, narrar os fatos e os fundamentos de direito que embasaram a prática do ato. Então, por exemplo, ó, quando o policial rodoviário federal ele autua o motorista infrator, ele deve motivar aquele auto de infração até para que o autuado saiba do que recorrer. E como que ele motiva aquele auto de infração? Narra os fundamentos de fato e os fundamentos de direito que embasaram a prática do ato. Calma lá então, narrar o fundamento de fato, ou os fatos, no meu exemplo, é a infração praticada. Transitava com um veículo em alta velocidade. E narrar os fundamentos de direito, no meu exemplo, é mencionar o artigo de lei afrontado e também o artigo de lei que autoriza a aplicação da multa. Ou seja, motivar o ato administrativo é fundamentá-lo. Narrar os fundamentos de fato e os fundamentos de direito que ensejaram lá a prática do ato. Legal? Vamos colocar aqui, gente, ó, observações. Vamos aqui tecer algumas observações. Vocês sabem que as observações são pílulas que salvam vidas. Observação 1. Artigo 50, tudo aqui da Lei 9784. Motivação obrigatória. Gente, no artigo 50 da Lei 9784, o que vocês notarão? Algumas condutas que, se forem praticadas pela administração pública, demandam uma motivação obrigatória. Ou seja, a motivação ela é obrigatória. A gente, por exemplo, ó, quando a administração pública anula um direito seu, tem que motivar. Quando a administração pública impõe deveres, tem que motivar. Quando a administração pública, por exemplo, julga um processo administrativo, tem que motivar. Então a dica é a seguinte, vejam o artigo 50, são 8 incisos, onde o legislador traz 8 situações onde a motivação ela é obrigatória. Legal. Vamos lá então, vem comigo. Observação 2. Gente, vamos lá, não pode dormir, hein? O que é observação 2? Aqui, ó. Motivação aliunde. Motivação aliunde. Gente, a motivação aliunde, essa denominação aliunde é a criação doutrinária, tá? Mas o conceito da motivação aliunde é previsto onde? Lá no artigo 50, parágrafo 1º da lei do PAF, lei que rege o processo administrativo federal. Gente, o que é a motivação aliunde? É quando o gestor público ele motiva o ato administrativo, só que ele se remete a decisões, a pareceres anteriores. Então, por exemplo, ó, nego o pedido, vírgula, de acordo com o parecer número tal. Nego o pedido, vírgula, de acordo com a portaria número tal, publicada dia tal, do mês tal, do ano tal, em diário oficial. Motivação aliunde é uma forma de facilitar a vida do agente público, ou seja, ele motiva o ato se remetendo a pareceres, a decisões anteriores, tá, gente? E a decisão, o parecer que fundamenta esta motivação deve ser parte integrante lá do ato administrativo. Então, quando você realizar a motivação aliunde, tire uma cópia da decisão, lá do parecer, né, que embasou a sua decisão e faça constar lá do ato administrativo. Muito bem. Gente, vamos colocar aqui, ó,
Observação 3. Vamos lá, observação 3. Galera, a observação 3 é a seguinte, ó. Vamos colocar aqui. Alguns doutrinadores apontam exceções à motivação, né? A motivação. Exceções à motivação do ato administrativo. Gente, tem alguns exemplos em que a doutrina, ela sugere que nestes casos a motivação é desnecessária. O primeiro exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo aqui, gente, ó. É nomeação barra exoneração. Nomeação barra exoneração para cargos em comissão. Nomeação barra exoneração para cargos em comissão. Gente, o que é um cargo em comissão? São aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração. É aquele que você dorme empregado e acorda nem tanto. Livre nomeação e livre exoneração. E realmente, quando uma autoridade competente ela nomeia um ocupante para um cargo em comissão, sem concurso, lógico, ela não precisa explicar por que ela foi nomeada e não ele. Basta que ela nomeie. E quando uma autoridade ela exonera o ocupante daquele cargo em comissão, ela não precisa explicar o porquê ele foi exonerado. Realmente, então, gente, seria uma exceção à motivação do ato. Uma outra exceção está aqui, gente. Uma outra exceção, ó. Atos de mero expediente. O que é um ato de mero expediente? São aqueles atos que não têm nenhum caráter decisório, são atos de mera rotina administrativa. Então, um ato de mero expediente é um ato de mera rotina administrativa que não tem nenhum caráter decisório. Então, por exemplo, quando a administração pública grampeia, aliás, quando um gestor público, né, quando o agente público, ele grampeia uma folha 1 na folha 2, clac-clac. Tem motivo? Tem, ele quer uni-las. Ele tem que motivar esse ato de mero expediente? Não, gente. Quando o servidor público carimba e numera uma folha, tem motivo? Tem. Ele tem que explicar o porquê, motivar? Não é necessário, ok? Legal. E só para fechar aqui, gente, ó, observação 4. Observação 4 é a seguinte. Vamos lá, com muita alegria. Você fala assim, uau, que alegria, professor. Ó, observação 4. Coloquem assim, gente, ó. Teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Gente, de acordo com essa teoria dos motivos determinantes, é o seguinte, ó. Sempre que o gestor público motivar um ato administrativo, é fundamental que o motivo seja verdadeiro, hein? Por quê? Se for um motivo falso ou inexistente, o ato ele é ilegal. Então, sempre que o gestor público motivar um ato administrativo, que o motivo seja verdadeiro. Se for um motivo falso ou inexistente, o ato, ele é o quê? Ele é ilegal. Então, por exemplo, ó, sou uma autoridade pública, eu exonerei o ocupante daquele cargo em comissão. Eu posso exonerá-lo sem motivar. Só que um dia desses brigamos, um desentendimento, palavras de baixo calão, seu bobo, seu tolo, você é um superficial. Tá bom. Então eu exonerei lá o indivíduo, exonerei lá o comissionado, por mais que eu pudesse exonerá-lo sem motivar, eu motivei, motivação falsa. Ele foi exonerado porque é preguiçoso, desidioso, pratica aqui na repartição pública mercancia, ele vende rifa, vende lingerie, vende trufas. Inclusive, ele usa uma camiseta com a seguinte frase, quer emagrecer? Me pergunte como. E ele foi exonerado. Motivação falsa. Pergunta, gente, por mais que eu pudesse exonerá-lo sem motivar, a motivação é falsa. Este ato, ele é legal ou ilegal? Ilegal. Por quê? Uma vez que você é autoridade de motivar o ato, que seja verdadeiro. Motivação falsa torna o ato ilegal. Tudo bem, gente? Legal. E notaremos que vício no motivo do ato é um vício que torna o ato nulo, incorrigível, inconfirmável. Apesar que é o seguinte, nós temos uma exceção onde essa teoria que ela não é aplicada. E o ato, mesmo que a motivação não seja condizente com a realidade fática, o ato é mantido. Não entendi. Existe um instituto que se chama predestinação. Predestinação, gente, é o desvio de finalidade na desapropriação. Por exemplo,
Desapropriação, você sabe que é uma das formas de aquisição de propriedade pelo Estado. Ok, gente? Na desapropriação, o interesse público ele prepondera frente ao direito individual de proprietário. Ok. E quando a administração desapropria uma casa para, por exemplo, a construção de uma creche, ela tem que motivar, ou seja, tem que demonstrar que aquela propriedade é de interesse público, que ali será construída uma creche. Legal. Então imaginemos que a administração pública desapropria uma casa, motivando, ali será construída uma creche. Passam-se anos, nada é construído, aquilo vira um terreno baldio e depois, no futuro, aquilo é alienado, vendido para uma incorporadora privada. Gente, desvio de finalidade na desapropriação. Nome disso, predestinação. Quando ocorre essa predestinação, o proprietário, né, que foi expropriado, ele tem direito de reaquisição da coisa pelo preço atual. E o nome desse direito se chama retrocessão. Então calma. Predestinação é o desvio de finalidade na desapropriação. E quando isso acontece, essa predestinação, o expropriado ele tem direito de recompra da coisa pelo preço atualizado. E a esse direito dá-se o nome de retrocessão. Legal. Só que tem um tipo de predestinação que se chama predestinação lícita. Pensem assim, ó. Desapropriação, motivação, construção de uma creche. Só que no meio do caminho, o gestor entende que não, creche não. Já temos aqui uma creche que já está atendendo bem aqui a demanda da população. Nós precisamos aqui de um hospital público. Então ele muda de ideia, ao invés da creche, constrói um hospital público. Se você levar ao pé da letra, aquela motivação, que enseja a desapropriação, não foi observada, porque era para ser creche e não um hospital público. O nome disso, predestinação lícita, porque por mais que a motivação não tenha sido respeitada, ainda há interesse público. Nesse caso, gente, o ato é tido como válido, é uma atenuação a essa teoria. Aí você pergunta, professor, na predestinação lícita, o expropriado terá direito à retrocessão, à recompra do bem? Não, porque nesse caso aqui, gente, há interesse público, por mais que a motivação inicial não tenha sido respeitada, tá? Então é uma atenuação à teoria dos motivos determinantes. Tudo bem, gente? E essa exceção, vou ser bem franco, utilize uma questão discursiva, né? Aquelas 15 linhas que faltam para você, né? Enfim, preenchê-las com muita categoria. Tudo bem, gente? Beleza? Legal? Então é isso aqui, então. Para por aqui. Um beijo no coração, namastê, tudo de bom. E até a próxima aula. Um forte abraço e até lá. Valeu!